Este vídeo é a quarta parte do conto Pombos do Inferno. Pigeons from Hell, de Robert E. Howard. Provavelmente escrito perto do fim do ano de 1934 e publicado póstumamente em maio de 1938 na revista pulp Weird Tales. O conto foi adaptado para a série de televisão Thriller. Apresentada pelo consagrado ator de terror Boris Karloff. Foi exibida no episódio número 36, em junho de 1961, sob o mesmo nome. Foi adaptada aos quadrinhos em 4 partes pela editora Dark Horse em 2008, com o roteiro de John Lansdale e arte de Nathan Fox. Aqui neste vídeo eu utilizo a adaptação aos quadrinhos da editora Eclipse Books, em seu selo Eclipse Graphic Albums. Roteiro e arte de Scott Hampton, vencedor do Harvey Awards em 1993 por Batman Night Cries. Os 2 homens permaneceram sentados rigidamente por alguns momentos, depois que os pombos partiram. Bem, finalmente os vi, murmurou Buckner. Talvez somente os condenados os vejam, sussurrou Griswell. Aquele vagabundo os viu. Bem, veremos, respondeu o sulista tranquilamente, enquanto descia do carro. Mas Griswell percebeu que ele inconscientemente engatilhou a arma no coldre. A porta de carvalho cedeu em suas dobradiças quebradas. Seus pés ecoaram no caminho de tijolos quebrados. As janelas sujas refletiam o pôr do sol em chamas. Quando entraram no amplo corredor, Griswell viu a linha de marcas pretas que corria pelo chão e entrava na sala, marcando o caminho de um homem morto. Buckner havia trazido cobertores do automóvel. Ele os espalhou diante da lareira. Vou deitar ao lado da porta, disse ele. Você deita no mesmo local onde deitou na noite passada. Vamos acender o fogo da lareira? Perguntou Griswell, temendo a ideia da escuridão que envolveria a floresta quando o breve crepúsculo morresse. Não, você tem uma lanterna e eu também. Vamos deitar no escuro e ver o que acontece. Você consegue usar aquela arma que lhe dei? Acho que sim. Nunca disparei um revólver, mas sei como fazer isso. Bem, deixe o tiroteio comigo, se possível. O xerife sentou-se de pernas cruzadas sobre os cobertores e esvaziou o cilindro de seu grande coat azul, inspecionando cada cartucho com um olhar crítico antes de recolocá-lo. Griswell rondava nervosamente de um lado para outro, temendo o lento desvanecimento da luz como um avarento teme que seu ouro acabe. Ele se apoiou com uma das mãos na lareira, olhando para as cinzas cobertas de poeira.
O fogo que produziu aquelas cinzas deve ter sido iniciado por Elizabeth Blassenville mais de 40 anos antes. O pensamento era deprimente. Preguiçosamente, ele mexeu as cinzas empoeiradas com a ponta do pé. Algo apareceu entre os destroços carbonizados. Um pedaço de papel manchado e amarelado. Ainda sem nenhum interesse especial, ele se abaixou e puxou-o das cinzas. Era um caderno com capa de papelão mofado. "O que você encontrou?" perguntou Buckner, apertando os olhos para ver o cano reluzente de sua arma. "Nada além de um velho caderno. Parece um diário. As páginas estão cobertas de escrita, mas a tinta está tão desbotada e o papel está em tal estado de degradação que não posso dizer muito sobre ele. Como você acha que acabou na lareira, sem ser queimado?" "Foi jogado muito depois do fogo ter apagado", supôs Buckner. "Provavelmente foi encontrado e jogado na lareira por alguém que esteve aqui roubando móveis. Provavelmente alguém que não sabia ler." Criswell passou pelas folhas quebradiças com indiferença, forçando os olhos na luz fraca para distinguir os rabiscos amarelados. Então ele se enrijeceu. "Aqui está uma entrada legível. Ouça." Ele leu: "Sei que há outra pessoa na casa além de mim. Posso ouvir alguém rondando à noite quando o sol se põe e os pinheiros ficam negros lá fora. Muitas vezes à noite ouço alguém mexendo na minha porta. Quem? É uma das minhas irmãs? É a tia Célia? Se for qualquer uma delas, por que anda pela casa tão furtivamente? Por que ela força minha porta e sai discretamente quando eu a chamo? Devo abrir a porta e ir até ela? Não me atrevo. Estou com medo. Oh, Deus, o que devo fazer? Não me atrevo a ficar aqui. Mas para onde irei? Por Deus! Buckner exclamou. Esse deve ser o diário de Elizabeth Blassenville. Continue. Não consigo ler o resto da página, respondeu Criswell. Mas algumas páginas adiante, posso entender algumas linhas. Ele leu. Por que todos os negros fugiram quando a tia Célia desapareceu? Minhas irmãs estão mortas. Eu sei que elas estão mortas. É como se tivesse a sensação de que elas morreram horrivelmente, com medo e agonia. Mas por quê? Por quê? Se alguém assassinou a tia Célia, por que essa pessoa iria querer matar as minhas pobres irmãs? Elas sempre foram gentis com os negros. Joan... Ele fez uma pausa, franzindo a testa inutilmente. Um pedaço da página foi arrancado. Aqui está a outra entrada com outra data. Pelo menos acho que é uma data. Não posso decifrar com certeza. A coisa horrível que a velha negra insinuou. Ela chamou Jacob Blount e Joan, mas ela não falou claramente. Talvez estivesse com medo. Aqui está uma parte faltando. Depois continua. Não. Como é possível?
Ela está morta ou foi embora. Ainda assim, ela nasceu e foi criada nas Índias Ocidentais, e a partir de comentários que fez no passado, sei que ela mergulhou nos mistérios do voodoo. Acredito que ela até dançou em uma de suas cerimônias horríveis. Como ela poderia se tornar uma besta? E esse horror? Deus, essas coisas podem existir? Não sei o que pensar. Se é ela quem vagueia pela casa à noite, aquela que mexe na minha porta, que assobia de maneira tão estranha e doce. Não. Devo estar enlouquecendo. Se eu permanecer aqui sozinha, morrerei tão horrivelmente quanto minhas irmãs devem ter morrido. Estou convencida disso. A crônica incoerente terminou tão abruptamente quanto havia começado. Griswell estava tão absorto em decifrar os fragmentos que não percebeu que a escuridão havia caído sobre eles, mal percebendo que Buckner estava segurando sua lanterna para poder ler. Despertando de sua abstração, ele estremeceu e lançou um rápido olhar para o corredor escuro. O que você acha disso? O que suspeitei o tempo todo, respondeu Buckner. Aquela mulata Joan tornou-se Zuvimbi para se vingar da senhorita Célia. Provavelmente odiava a família inteira tanto quanto odiava sua patroa. Ela participara de cerimônias de voodoo em sua ilha nativa até ficar madura, como disse o velho Jacob. Tudo o que ela precisava era a poção negra, e ele a forneceu. Ela matou a senhorita Célia e as 3 meninas mais velhas, e teria pegado Elizabeth se não fosse pelo acaso. Ela tem estado à espreita nessa velha casa todos esses anos, como uma cobra em uma ruína. Mas por que ela iria querer matar um estranho? Você ouviu o que o velho Jacob disse, lembrou Buckner. Uma Zuvimbi encontra satisfação em matar humanos. Ela atraiu Brunner escada acima e partiu sua cabeça, e enfiou a machadinha em sua mão, e o mandou escada abaixo para matar você. Nenhum tribunal jamais acreditará nisso. Mas se pudermos entregar seu corpo, ele será evidência suficiente para provar sua inocência. Eles vão acreditar na minha palavra, de que ela assassinou Brunner. Jacob disse que uma Zuvimbi poderia ser morta. Ao relatar este evento, não tenho que ser muito preciso nos detalhes. Ela veio e olhou para nós por cima do corrimão da escada, murmurou Griswell. Mas por que não encontramos suas pegadas na escada? Talvez você tenha sonhado. Talvez uma Zuvimbi possa projetar seu espírito. Inferno! Por que tentar racionalizar algo que está fora dos limites da racionalidade? Vamos começar nossa vigilância. Não apague a luz, exclamou Griswell involuntariamente. Então ele acrescentou. Claro, apague-a. Devemos ficar no escuro como... Ele hesitou um pouco. Como Brunner e eu estávamos. Mas o medo, como uma doença física, o atingiu quando a sala mergulhou na escuridão. Ele estava deitado, tremendo, e seu coração batia tão forte que teve a sensação de estar sufocando. As Índias Ocidentais devem ser o local da peste no mundo, murmurou Buckner. Um borrão entre seus cobertores. Já ouvi falar de zumbis. Nunca soube antes o que era uma Zuvimbi. Evidentemente alguma droga inventada pelos homens voodoo para induzir a loucura nas mulheres. Embora isso não explique as outras coisas.
os poderes hipnóticos, a longevidade anormal, a capacidade de controlar cadáveres. Não, uma Zunvimbi não pode ser apenas uma mulher louca. É um monstro, algo superior e ao mesmo tempo inferior ao ser humano, criado pela magia que surge em pântanos negros e selvas. Bem, veremos. Sua voz parou e, no silêncio, Griswell ouviu as batidas de seu próprio coração. Lá fora, na Floresta Negra, um lobo uivou assustadoramente e corujas piaram. Então, o silêncio caiu novamente como uma névoa negra. Griswell se esforçou para ficar imóvel entre seus cobertores. O tempo parecia parar. Ele sentia como se estivesse se sufocando. O suspense estava se tornando insuportável. O esforço que realizava para controlar seus nervos em frangalhos fez seus membros se banharem de suor. Ele cerrou os dentes até que suas mandíbulas doessem e quase travassem, e as unhas de seus dedos se cravaram profundamente nas palmas das mãos. Ele não sabia o que estava esperando. O demônio atacaria novamente. Mas como? Seria um assobio doce e horrível, pés descalços escorregando pelos degraus que rangiam, ou um golpe repentino de machadinha no escuro? Ela o escolheria ou a Buckner? Buckner já estaria morto. Ele não conseguia ver nada na escuridão, mas ouvia a respiração constante do homem. O sulista deve ter nervos de aço. Ou talvez não fosse Buckner que estava respirando ao lado dele, separado apenas por uma estreita faixa de escuridão. O demônio já teria atacado em silêncio e tomado o lugar do xerife, para ficar deitado ali com uma alegria macabra até que estivesse pronto para atacar. 1000 fantasias horríveis atacavam Griswell com dentes e garras. Ele começou a sentir que enlouqueceria se não levantasse rapidamente, gritasse e saísse freneticamente daquela casa amaldiçoada. Nem mesmo o medo da forca poderia mantê-lo deitado ali na escuridão por mais tempo. O ritmo da respiração de Buckner foi repentinamente interrompido, e Griswell sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre ele. De algum lugar acima deles, ergueu-se um som de assobio doce e estranho. Griswell perdeu o controle, afundando seu crânio mais profundamente na escuridão do que a escuridão física o cercava. Houve um momento de vazio absoluto, no qual a percepção de movimento foi sua primeira sensação do despertar da consciência. Ele estava correndo, loucamente, tropeçando por uma estrada incrivelmente irregular. Tudo em volta dele era escuridão, e ele corria às cegas. Percebeu vagamente que devia ter escapado de casa e corrido por talvez quilômetros antes que seu cérebro sobrecarregado começasse a funcionar. Ele não se importou. Morrer na forca por um assassinato que não cometeu não o aterrorizava tanto quanto a ideia de voltar para aquela casa de horror. Ele foi dominado pela necessidade de correr. Correr como estava correndo agora, às cegas, até que ele chegou ao fim de sua resistência. A névoa ainda não havia se dissipado totalmente de seu cérebro.
mas ele estava ciente de uma maravilha sombria. Ele não conseguia ver as estrelas através dos galhos negros. Ele vagamente desejou poder ver para onde estava indo. Acreditava que devia estar subindo uma colina, o que era estranho, pois sabia que não havia colinas em quilômetros ao redor da mansão. Então, acima e à frente dele surgiu um brilho fraco. Ele cambaleou em direção a esse brilho, passando pelas sombras semelhantes a saliências que estavam cada vez mais assumindo uma simetria inquietante. Então ele ficou horrorizado ao perceber que um som estava alcançando seus ouvidos. Um estranho assobio zombeteiro. O som varreu as brumas para longe. Por quê? O que foi isso? Onde ele estava? O despertar e a compreensão vieram como o golpe atordoante de uma marreta de açougueiro. Ele não estava fugindo por uma estrada ou subindo uma colina. Ele estava subindo uma escada. Ele ainda estava na mansão Blassenville e ele estava subindo a escada. Um grito inumano saiu de seus lábios. Acima dele, o assobio enlouquecedor se elevou em um som macabro de triunfo demoníaco. Ele tentou parar, virar, até mesmo se lançar sobre o corrimão. Seu grito soou insuportável em seus próprios ouvidos. Mas sua força de vontade foi destruída. Não existia. Ele não tinha vontade. Griswell havia largado a lanterna e se esquecido da arma em seu bolso. Ele não podia comandar seu próprio corpo. Suas pernas, movendo-se rigidamente, funcionavam como partes de um mecanismo separado de seu cérebro, obedecendo a uma vontade externa. Com pesados passos metódicos, eles o carregaram, gritando escada acima, em direção ao brilho do fogo das bruxas, que brilhava acima dele. Buckner! Ele gritou. Buckner, socorro, pelo amor de Deus! Sua voz estrangulada em sua garganta. Ele havia alcançado o patamar superior. Ele estava cambaleando pelo corredor. O assobio diminuiu e cessou, mas seu ímpeto continuou a levá-lo adiante. Ele não conseguia ver de que fonte o brilho pálido estava vindo. Não parecia emanar de nenhum foco central. Mas ele viu uma figura vaga cambaleando em sua direção. Parecia uma mulher, mas nenhuma mulher humana jamais andou com aquele andar furtivo, e nenhuma mulher humana jamais teve aquele rosto de horror. Aquele borrão amarelo e malicioso da loucura. Ele tentou gritar ao ver aquele rosto e o brilho do aço afiado na mão erguida, como uma garra, mas sua língua estava paralisada. Então alguma coisa soou ensurdecedoramente atrás dele. As sombras foram divididas por uma língua de fogo que iluminou uma figura horrenda que caía para trás. Logo após o estrondo, soou um grito humano. Na escuridão que se seguia ao clarão, Griswell caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Ele não ouviu a voz de Buckner.
A mão do sulista em seu ombro o tirou de seu desfalecimento. Uma luz em seus olhos o cegou. Ele piscou, protegeu os olhos e olhou para o rosto de Buckner, curvando-se na borda do círculo de luz. O xerife estava pálido. Você está ferido? Deus, homem, você está ferido? Há uma faca de açougueiro ali no chão. Não estou ferido, resmungou Griswold. Você atirou bem na hora. O demônio, onde está? Para onde foi? Escute. Em algum lugar da casa ouviu-se um baque surdo, como se algo tivesse caído e lutasse contra as convulsões da morte. Jacob estava certo, disse Buckner severamente. O chumbo pode matá-las. Eu acertei ela, isso é certo. Não ousei usar minha lanterna, mas havia luz suficiente. Quando aquele assobio começou, você quase passou por cima de mim ao sair. Eu sabia que você estava hipnotizado, ou algo assim. Segui-o escada acima. Estava bem atrás de você, mais agachado, para que ela não pudesse me ver, e assim escapar. Quase esperei muito antes de atirar, mas a visão dela quase me paralisou. Veja. Ele projetou sua luz pelo corredor, e agora ela brilhava forte e clara. Iluminou uma abertura na parede onde não havia porta. O painel secreto que a senhorita Elizabeth encontrou. Buckner exclamou. Vamos! Ele correu pelo corredor e o seguiu atordoado. As batidas vieram de trás da porta misteriosa, e agora os sons haviam cessado. A luz revelou um corredor estreito como um túnel, que evidentemente passava por uma das grossas paredes. Buckner mergulhou ali sem hesitar. Talvez ela não pudesse pensar como um ser humano, ele murmurou, projetando sua luz à frente. Mas ela teve o bom senso de apagar seus rastros na noite passada. Então não pudemos segui-la até aquele ponto na parede e talvez encontrar o painel secreto. Há uma sala à frente. A sala secreta dos Blessenvilles. E Griswold exclamou. Meu Deus, é a sala sem janelas que vi no meu sonho, com os 3 corpos pendurados. Ah! A luz de Buckner, iluminando a câmara circular, ficou subitamente imóvel. Naquele amplo anel de luz, apareceram 3 figuras, 3 formas ressecadas, enrugadas, parecidas com múmias, ainda vestidas com as roupas mofadas do século passado. Seus chinelos não tocavam o chão, pois elas estavam penduradas pelos pescoços, ressecados em correntes suspensas no teto. As 3 irmãs Blessenville, murmurou Buckner. A senhorita Elizabeth não era louca, afinal. Veja! Griswold mal conseguia tornar sua voz inteligível. Ali no canto. A luz se moveu e parou. Aquilo já foi uma mulher? Sussurrou Griswold. Meu Deus, olhe para aquele rosto, mesmo na morte. Olhe aquelas mãos como garras negras como as de uma fera. Sim, ela era humana. Ela até está usando os trapos de um velho vestido de baile. Por que uma criada mulata usaria um vestido desse? Este tem sido o covil dela por mais de 40 anos, murmurou Buckner, meditando sobre a coisa horripilante e sorridente deitada no canto. Isso inocenta, Griswold.
Uma mulher maluca com uma machadinha. Isso é tudo que as autoridades precisam saber. Deus, que vingança! Que vingança abominável! Ainda assim, que natureza bestial ela deve ter tido desde o início para mergulhar no vodu como ela deve ter feito. A mulata? Sussurrou Griswold, pressentindo vagamente um horror que ofuscava todos os outros horrores. Buckner balançou a cabeça. Nós interpretamos mal os delírios do velho Jacob e as coisas que a senhorita Elizabeth escreveu. Ela devia saber, mas o orgulho da família selou seus lábios. Griswold, eu entendo agora. A mulata conseguiu sua vingança, mas não como nós imaginávamos. Ela não bebeu a poção negra que o velho Jacob preparou para ela. Era para outra pessoa, para ser administrado secretamente em sua comida ou no café, sem dúvida. Então Joan fugiu, deixando as sementes do inferno que ela plantou crescerem. Essa não é a mulata? Sussurrou Griswold. Quando a vi no corredor, soube que ela não era a mulata, e aquelas feições distorcidas ainda refletem uma semelhança de família. Eu vi seu retrato, e não posso estar enganado. Ali está a criatura que um dia foi Celia Blessingville. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis. Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais duas formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo e aproveita lá para comentar e interagir comigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau!